De Campinas, Fernanda Alves. E agora, 2h47, chamou muito também a atenção o caso ontem em Vinhedo, né? Um menino de 8 anos que foi morto e ele foi encontrado morto com sinais de tortura, né? A mãe foi presa, o pai foi preso, né? A madrasta também, a mãe teria abandonado o menino. E houve também a notícia de que o Conselho Tutelar da cidade de Vinhedo já havia sido chamado, né? Já havia sido alertado. O que nós vamos falar aqui agora não é a questão deste caso, mas sim do funcionamento do Conselho Tutelar, porque muitas vezes existem críticas e são funções que o Conselho Tutelar não pode intervir de uma certa maneira. Então nós vamos falar agora com a Anália Lauras, que é conselheira tutelar do Conselho Sul-Leste aqui de Campinas, que atende algumas regiões aqui da cidade. Anália, muito obrigado por nos atender para tirar essas dúvidas. Boa tarde para você. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite, né? É sempre importante evidenciar aí o papel e a atuação do Conselho Tutelar para a gente ir desmistificando aí a atuação conselheira e trazendo ele para o centro da nossa atuação, que é o que de fato interessa. É isso. Então fala pra gente, né? Até onde pode chegar o Conselho Tutelar quando recebe uma denúncia, por exemplo, que tem maus tratos contra uma criança? Eu acho que a primeira coisa importante a se dizer é que o Conselho Tutelar ele é um órgão administrativo, né? A gente não tem o caráter, nós não temos a prerrogativa de investigação, nós não temos a competência técnica e, portanto, o Conselho Tutelar ele não é preparado para fazer essas visitas técnicas, para avaliar, né, se uma denúncia se trata de verdade ou mentira. Quando as denúncias chegam até o Conselho Tutelar, ele chega e nós vamos olhar para ela de forma administrativa. Então, o Conselho ele tem uma prerrogativa dentro da sua atribuição, que é de requisitar que serviços executem a sua ação para daí identificar se se trata de fato, né, de ações verídicas ou não. Então, quando uma denúncia chega para o Conselho, a gente nunca parte do princípio que uma denúncia é verdade por inteira ou mentira por inteira. A gente trata de uma suspeita, faz os atendimentos e encaminha para que os serviços os acompanhem. Nós não conseguimos, né? Nem por uma questão jurídica, porque não está na nossa atribuição esse acompanhamento dos casos, e nem pela nossa competência. Acho que é importante dizer que o Conselho Tutelar, né, a função conselheira, ela é uma função feita para leigos. Então, não existe aí uma obrigatoriedade de uma formação específica. E ela é para leigos justamente entendendo a necessidade, né, de pessoas da comunidade ocuparem esses espaços para olhar para o sistema de garantia de direitos de uma forma diferenciada, né, a partir dali da realidade da população. Quando a gente tem essas notícias, nós não podemos partir do princípio que ela é estrita verdade, né? Nós, então, encaminhamos para que os serviços acompanhem e identifiquem se é real ou se não é. Porque, infelizmente, o Conselho Tutelar ele passa por um lugar onde muitas pessoas vêm aqui para criar provas em benefício próprio e daí difama, né? Fazem denúncias equivocadas ou vêm nesse lugar e mentem. Né? O lugar mais fácil que você tem para mentir, infelizmente, é o Conselho Tutelar, porque a gente não tem essa prerrogativa e nem preparo, né? Infelizmente, hoje Campinas não tem ainda a escuta especializada, que se trata aí de um espaço protegido para fazer escutas de crianças e adolescentes vítimas de violência. Nós ainda estamos nos preparando para a implementação desse serviço, então a cidade hoje ela fica afetada, né? Não só Campinas, mas as cidades que não têm esse serviço também fica aí afetada pela ausência dessa prática técnica. Bom, nesse momento, Anália,
Obviamente que não seria ético a gente perguntar para vocês sobre a questão dos casos, do caso lá de Vinhedo, principalmente, mas também o que aconteceu em Montemor, nem é o caso, a gente não chamou vocês aqui para isso, né? Mas sim para dar essas explicações que você está trazendo. E eu queria saber, né, que a população também, é uma pergunta que chegou aqui para a gente, quando tem casos, né, que o Conselho Tutelar recebe denúncias, e aí pode falar do caso de vocês, né, do Sul, Leste, não que tenha tido algum caso tão grave assim, mas como que acontece quando é o caso que está averiguando, né? Você explicou que não dá para saber se é verdade ou se é mentira, mas como que é esse processo, né, até chegar na verdade, porque às vezes pode ser tarde, né? Então como é que funciona? É assim, quando chega uma denúncia, nós vamos identificar dentro da rede, né, de atendimento, de serviços, que aquela criança ou adolescente passa por atendimento, levantamento de informações. Então, vamos perguntar para a escola se a escola teve algum registro de alguma ocorrência, né, que defronte ali com aquela situação, com a creche, vamos perguntar para o centro de saúde, né? Qual que é a rotina dessa família, se é uma família que está sempre presente, que garante ali, né, os cuidados dentro da saúde, conforme preconiza a OMS. Vamos perguntar se for o caso de famílias acompanhadas pelo serviço da assistência social, se essa família é assídua, se adere aos serviços ou não. Isso é um primeiro levantamento. Porque quando chega, e daí eu vou falar aqui de denúncia anônima, né, para a gente se resguardar, até uma questão ética. Claro. Chega aqui uma denúncia anônima de maus tratos. Nós vamos levantar dentro desses serviços de atendimento, primeiro, quem são os serviços que atende, né? Qual é o registro e se existe alguma ocorrência que seja importante a gente saber. E, somado a isso, nós também vamos fazer o atendimento da família e sempre que houver possibilidade, né, que for crianças falantes, contactantes, nós vamos fazer a escuta da criança ou do adolescente, de uma forma isolada, dos seus responsáveis, né, garantindo para ele, inclusive, a possibilidade de fazer ali uma escuta protegida, ainda que nós não tenhamos essa competência técnica, nós vamos ter todos os cuidados possíveis para fazer a escuta dessa criança, ainda que ela seja, né, ali muito pequena, mas a partir do momento que ela consegue, né, manifestar as suas ideias, né, verbalizar, a gente tem ali uma escuta com muito cuidado, até para não revitimizar, né, essa criança. E os adultos, né? Tem muitos adultos que assumem ali, por inclusive não reconhecer que se trata de maus tratos, a sua prática, mas tem tantos outros que negam. E daí, numa suspeita, Campinas ela tem aí um referenciamento, que é um protocolo, onde tem alguns questionamentos, né? Então, diante daquele referenciamento, diante dessa ficha, conforme o caso ele vai estabelecendo critérios, a gente encaminha para o serviço da média complexidade, né? Que é um serviço executado pela assistência social, onde vai fazer o acompanhamento da família, e este sim, né, faz o acompanhamento da família, para identificar, primeiro, para auxiliar a família a identificar as situações e criar estratégias para superar a situação de violação de direitos e maus tratos, e sendo recorrente, né, e fazendo ali a manutenção dessa situação, aí isso é pensado enquanto rede protetiva. E daí, em alguns casos, envolvendo aí a vara da família, em outros casos, envolvendo outros atores, aonde, né, em alguns casos muito específicos, porque a gente nunca pode perder de vista que a convivência familiar também é um direito da criança e do adolescente, recorrer aí à família extensa, a quem a criança ou adolescente indique como alguém protetivo, ou esgotado todos os recursos, todas as possibilidades, né,
na manutenção desses maus tratos e na impossibilidade da manutenção da criança no seio da família extensa, aí pensar num acolhimento. Mas o acolhimento ele nunca vai ser a primeira, porque embora, né, a sociedade coloque como o mais imediato e mais seguro, ele não é o mais protetivo, né? Protetivo no sentido de garantir os direitos da criança. Certo. A gente nunca pode perder de vista que a criança ela tem o direito à convivência familiar, e isso é muito importante destacar, porque a gente sempre vai trabalhar para que a família supere essa situação de violação de direito, para seguir de uma forma segura e protetiva com seus filhos. Só para encerrar, Anália, tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Cristiano, aqui. Quando existe a denúncia, e claro que tudo tem que ser comprovado, como você já explicou, mas tem algum momento, por exemplo, que o Conselho Tutelar pode, com alguma evidência, acionar a polícia, por exemplo, uma guarda municipal, para conferir a situação de uma criança? É sempre, e daí acho que essa informação ela é bastante importante para o munícipe, sempre que houver uma suspeita de um crime, o primeiro que deve ser acionado é a segurança pública. Segurança pública e a saúde. Por quê? Porque o Conselho Tutelar ele é um órgão administrativo que não tem essa prerrogativa da investigação. Então, se tem ali uma suspeita de crime, o primeiro que precisa chegar na cena é a segurança pública. São eles que vão averiguar se existe um crime e se existe a necessidade de uma atuação emergencial do Conselho Tutelar. E daí eles nos notificam. Perfeito. Quero agradecer a Anália Lauras, que é a conselheira tutelar do Conselho Suleste aqui de Campinas, né? A gente convidou a Anália para falar do Conselho Tutelar de maneira geral, obviamente sem nenhuma ligação com o caso ocorrido ontem em Vinhedo, mas sim para saber como age o Conselho Tutelar, e a Anália deu muitas explicações aqui para a gente. Muito obrigado pela participação, Anália. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Obrigado. Agora 2h59, intervalo, Repórter CBN.